As afirmativas a seguir referem-se às preocupações que um técnico eletricista deve tomar com relação à segurança no seu trabalho. Assinale V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. O risco de choque elétrico ocorre quando se toca em dois ou mais fios ao mesmo tempo. Na verdade, o que a gente precisa se preocupar aqui é o seguinte, não é a questão de dois ou mais fios ao mesmo tempo. Porque se eu tocar em dois fios que haja o mesmo potencial entre eles, eu não vou ter nenhum tipo de descarga, entendeu? Então, a ideia é, a gente precisa se preocupar com criar uma diferença de potencial. Se a gente cria uma diferença de potencial ao tocar em dois pontos distintos, aí você vai promover a passagem de corrente, e essa passagem de corrente que é o que a gente chama de choque elétrico, tá? Então isso aqui é falso, porque eu posso tocar até em mais de dois fios, desde que todos tenham o mesmo potencial e eu esteja isolado, ok? Segundo, o eletricista deve usar luvas de borracha adequadas e evitar curtos-circuitos entre dois ou mais fios, quando trabalhar com a rede elétrica energizada. Isso é pura verdade, né? Ele tem que usar o equipamento de segurança, os EPIs, e também ele precisa se preocupar com a questão de gerar um curto-circuito, que seria a passagem direta da corrente de um potencial para o outro, ok? Letra C, ou o terceiro item, né? O uso de botas de borracha impede a ocorrência de choques elétricos. Na verdade, isso aqui, ele impede até um determinado ponto, porque assim, a borracha ela é isolante, realmente. Mas eu preciso lembrar de que nenhum material é perfeitamente isolante. Então, se você trabalha aí com uma diferença de potencial muito alta, então essa diferença de potencial alta vai gerar uma corrente que pode, inclusive, fazer com que a bota deixe de ser isolante e passe a ser condutora. Você já deve ter ouvido casos aí em que a pessoa sofreu uma descarga elétrica que o solado do sapato, ou então o que ela estava usando de borracha, simplesmente derreteu. Então, isso acontece por quê? Porque a borracha, ela pode ser uma condutora dependendo da diferença de potencial que ela está exposta, tá bom? Então aqui fica falso, e aí a sequência correta encontrada fica sendo falso, verdadeiro e falso, que se encaixa justamente na letra C, tá bom? O que eu vou pedir para vocês é que se inscrevam no canal, se não é inscrito, se é novo aqui no canal. Também pedir para vocês ativarem aí o sininho da notificação para poder receber sempre conteúdos novos aqui de todas as frentes, né, da física, e deixar o seu like no vídeo. Valeu, obrigado.